Boa tarde, aqui é o André da Araltec. Estamos executando nossa segunda obra de wood frame e hoje vamos falar de uma etapa da obra que a gente está executando que é bem interessante, que é um telhado shingle. É um sistema de telhado diferente do que a gente tem o costume de ver na nossa região em específico. No Brasil também é algo que é novo ainda, está sendo introduzido e está ganhando bastante mercado. O telhado shingle ele tem alguns benefícios com relação aos outros tipos de telha e a gente vai estar apresentando aqui quais são, o que é esse telhado shingle, qual que é a telha, o que ela tem de diferente e quais os benefícios, vantagens e cuidados que tem que ser tomados. O telhado shingle, então, a telha shingle em específico, ela é uma telha laminada de material asfáltico reforçado com fibra de vidro e ela tem alguns grãos de cerâmica, rochas em cima que dão um acabamento, a beleza dela e também serve como uma camada de proteção mecânica que vai agir defendendo as telhas de ações do tempo, ações climáticas, chuva, granizo, raios UV. Então, quais que são as características dessas telhas? Tá? Então, vou pegar aqui uma em específico. Nós temos duas, vou apresentar elas depois, tá? Essa aqui é a linha Duration da Owens Corning. Esse telhado é muito visto em filmes americanos. É o telhado que predomina na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e boa parte da Europa. É conhecido por ser o telhado mais eficiente que nós temos hoje. Então, ele é uma telha laminada, como podemos ver, ela é bem fina, de material asfáltico, certo? Ela é fina, leve, extremamente resistente. Algumas características dela. Como eu já falei, ela é uma telha mais leve do que as que a gente costuma trabalhar. Questão de vento. Essa linha Duration, por exemplo, ela suporta até 209 km por hora de vento, que é algo bem acima do que a gente é acostumado, né? Quando acontece algum evento climático que causa alguma destruição, enfim, destelhamento, a gente tem na nossa região, os ventos chegam a 120, 100, 90, nessa faixa de vento. Então nós temos quase o dobro de resistência a vento com esse tipo de cobertura. É um telhado extremamente eficiente. Além dele ser muito mais eficiente a questão de goteiras, ele praticamente deixa estanque a cobertura. Tá? E por ele ser asfáltico, ele tem uma transposição muito interessante, certo? Então assim, nós temos a linha dessa marca, que é a Owens Corning, é a primeira linha deles, a Duration. Ela tem, se não me engano, 30 anos de garantia, tá? 5 anos de garantia contra a formação de algas, então ela tem a aplicação de um produto, uma tecnologia que não deixa formar algas. E nós temos a linha Supreme, que é uma linha um pouco inferior. Ela é uma camada mais fina, certo, do material. Ela também não tem essa mesma faixa, que é a faixa para fixação dos pregos. Essa telha é pregada, tá? E ela não dá esse efeito 3D. Eu particularmente acho muito mais bonita essa telha, porém ela é bem mais cara também. Algumas características então delas, tá? A gente está usando essa linha Supreme para acabamento do início dos beirais. Então a gente começa com uma faixa dela, mais ou menos assim, a gente elimina as bordas e gira ela. Então aqui, ó, nós temos uma camada que ela é um adesivo asfáltico. Qual que é a função dela? A hora que a gente aplicar a outra telha em cima, aqui, a hora que o sol aquecer essa telha, ela é material asfáltico, ela aquece bastante, vai grudar uma na outra. Então não deixa que o vento levante, faça esse movimento. Além disso, vai ser pregada de 4 a 6 pregos nessa faixa. Então tem uma resistência muito grande a vento, tá? Então, outras vantagens desse tipo de telhado, tá? Além de tudo que eu já falei, questão de resistência. Outra questão, a resistência a impacto. Ela não fura, claro, você tem que pegar uma ponta de faca, enfim, mas com granizo, por exemplo, ela não tem risco de quebrar. Ela é possível ser instalada sobre superfícies curvas, por ela ser flexível. Então, superfícies curvas, inclinações altas, até 90 graus, então é possível pôr numa parede ela. Além da facilidade de corte, a gente corta com um estilete. Ela é um material resistente, porém cortável, não necessita de utilizar uma serra, por exemplo. Então aquela questão de sujeira que a gente vê na execução de telhados praticamente se elimina.
percas, dá muito pouco, por ser uma paginação modulada, então dá muito pouco desperdício desse material. Então assim, como vocês viram, essa telha ela é flexível. Então para a instalação dela, a gente precisa ter uma base do telhado em cima das tesouras. A gente executa como se fosse uma laje seca, tá? Então a gente segue uma paginação de tesouras ou de caibros, enfim, geralmente é de 40 até 60 centímetros, tá? Na sequência é instalado as placas ou de OSB, certo? Isso aqui são placas estruturais, tá? Não é madeirite, não é tapume. Isso aqui tem anticupim, tem função estrutural, o tipo de cola dele é diferente, ele suporta altas temperaturas, pressão. Então não confundam com madeirite, que é utilizado para tapume de obra. Então esse é o OSB, então ele utiliza de fibras de madeira cruzadas. E esse aqui é o plywood. Então ele talvez se confunda muito com madeirite naval, mas também ele tem anticupim, ele é um processo um pouco diferente. Resistência, o plywood é um pouco mais resistente. Esse aqui tem em torno de 25 MPa de resistência e o plywood 56. Então, eles resistem à água também, então um material bem interessante. Primeiramente, então, a gente executa as tesouras de forma alinhada. Na sequência, aplica esses painéis estruturais por cima. Geralmente, eles são fixados com pregos, tá? Então, a gente utiliza ou prego anelado ou prego Ardox, que ele é tipo um parafuso. Ele tem esse acabamento zincado para não sofrer corrosão. Então, esse tipo de acabamento, ou Ardox ou anelado, ele dá uma resistência muito grande ao arranque. A partir do momento que ele entra, ele não tem uma dificuldade grande de arrancar. Então, é isso que torna o telhado eficiente. Tem que ser todo utilizado com materiais certos. Então, em cima do nosso USB, ele é fixado, deixado as juntas de dilatação. Na sequência, a gente aplica essa membrana. É uma manta de subcobertura. Então ela vai aplicada em cima do nosso USB. Qual que é a função dela? Ela auxilia na questão de umidade, tá? Principalmente não passar a umidade da telha, a condensação. A telha vai condensar, ela não deixa essa umidade, a condensação passar para a parte de madeira estrutural. Então para o USB, para nossas tesouras. Além dela garantir uma estanqueidade maior. Se acontecer alguma infiltração, ela vai escoar essa água. É bem resistente, você pode ver, atrás ela tem um acabamento parecido com plástico, e em cima parece um velcro, mas é extremamente resistente. Ele é feito geralmente grampeia ou prega, tá? Com grampos galvanizados ou os mesmos pregos anelados das telhas, que não foi mostrado antes, vou mostrar aqui. Esse é o prego correto a ser utilizado nas telhas shingle. Então ele tem acabamento zincado, anticorrosão, resistência ao arranque. Então, ele é colocado de 4 a 6 pregos, dependendo da região bioclimática, a inclinação da cobertura, questão de ventos. Então, eles vêm em caixinhas, né? Vem dentro de um pacotinho, assim, dentro da caixa. Não sei exatamente agora quantos que veio, se é 1 milheiro por caixa. Mas dessa forma que são pregadas as telhas. Então, como eu falei anteriormente, nessa linha de prego, a gente faz a instalação desses pregos em cima do USB. Então faz a fixação com prego e além disso ela tem esse adesivo asfáltico que vai fazer a união da telha da fileira superior com a inferior. Então aqui vamos mostrar um pouco por baixo da nossa cobertura como que foi executada o telhado shingle. Lá em cima então nós temos a parte da estrutura da cobertura, os painéis USB, a instalação da manta de subcobertura e na sequência o shingle. Se a gente vê lá na cumieira, tem uma faixa que é possível enxergar a manta de subcobertura. Isso aí é necessário porque a gente vai criar uma ventilação nessa cobertura. A gente faz uma ventilação com um lanterninho, o famoso lanterninho. A gente tem uma cumieira ventilada. O que acontece? O ar vai entrar pelos beirais e vai sair lá em cima pela cumieira. Por quê? Essa telha é material asfáltico, ela é uma cor escura, então ela vai aquecer bastante, chega a 80, 90 graus a cobertura. Então nós precisamos refrigerar essa cobertura, fazer que haja troca de ar para não acontecer empenamento de chapa, apodrecimento, enfim, existe um cálculo adequado para ser feito isso também. Então na sequência a gente vai estar subindo no telhado, mostrando como que fica o acabamento e já explicando um pouquinho melhor essa situação. Então essa aqui é a nossa cumieira ventilada, ela é aplicada em cima da cumieira da casa. Então ela tem pequenas aberturas na lateral onde o ar quente sobe
e faz um processo de ventilação cruzado. Então ela também tem uma área de ventilação efetiva que a gente leva em consideração no cálculo de quanto precisa de acordo com a metragem quadrada da cobertura. Ela é um material também bem resistente à questão das intempéries. Na sequência é aplicada uma outra telha em cima para acabamento. Tá? Então, a gente usa uns pregos maiores, ela tem a sua posição de pregagem, mas é um item essencial para o shingle, para não ter problema futuramente. Então estamos aqui em cima da parte já executada do nosso telhado shingle. Como podemos ver, vai dar uma segurança bem grande ao caminhar. Questão acabamento, fica muito bonito. Ela dá um acabamento fantástico, valoriza a obra. A questão que comentei do sol, então que é um ponto que já aqueceu com o sol, ela grudou, ela não solta mais. Além de ter um transpasse muito interessante, ela nunca vai ter o problema de entrar água. Então questão de caminhar em cima, ela tem esse acabamento com pedras, então ela traz uma aspereza, uma segurança muito grande, não tem perigo de resbalar. Aqui embaixo do beiral, que a gente vai executar ainda essa parte do shingle, nós temos uns acabamentos com rufos metálicos. Então é dessa forma que é executado, quase que uma forma de escama, para a questão de estanqueidade da água do coberto não entrar pela parede. Na sequência vai ser executado um outro rufo por cima para acabamento. Aqui a questão do beiral, então, que eu comentei, a gente fechou em cima. Na sequência a gente vai fazer a abertura conforme foi deixado no painel USB e vai executar as cumeeiras ventiladas. Então são pregadas aqui e é feito o acabamento em cima, então para favorecer essa ventilação da cobertura. Então vamos encerrando o vídeo por aqui. Essa semana a gente vai também iniciar a parte de gesso, cartonado nas paredes, isolamento termoacústico. A gente vai fazer o vídeo da nossa inspeção da obra, também vamos estar postando. E a questão do telhado também, a hora que a gente finalizar, a gente faz um novo vídeo mostrando como que está ficando, como que ficou. Mas o acabamento vai ficar fantástico, vai ficar uma obra muito bonita.